Ney Matogrosso é o homenageado da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2026. E como você sabe, aqui no canal Poeira, no Carnaval, a gente vai fazer um estudo, uma leitura juntos dessa sinopse. A gente vai analisar como essa sinopse foi escrita. O título é Camaleônico e começa assim, ó. Junto ao punhado de paetês e confetes que manuseio para soprar no carnaval que virá, enxergo aquilo que pode ser visto primeiro. Bom, então de cara aí a gente entende que é uma sinopse escrita em primeira pessoa. Primeira sugestão que eu tenho, que é o próprio Ney falando com a gente, né? Então o Ney abre falando: junto ao punhado de paetês e confetes que manuseio, eu, em primeira pessoa, para soprar no carnaval que virá, esse de 2026, enxergo aquilo que pode ser visto primeiro. Pode ser, gente, que lá no meio do caminho a gente descubra que de repente é um outro personagem narrando e que depois o Ney vai aparecer, mas a primeira impressão que eu tenho é essa, que é ele falando. Então, enxergo aquilo que pode ser visto primeiro. Dois pontos. Algo que é homem e bicho. Um híbrido no limiar entre a fera selvagem e a face humana. Bicho-homem. Bom, então ele vai soprar isso, né? Entre confetes e paetês. Ele sopra isso no carnaval. O que ele está soprando no carnaval? Uma coisa que é bicho e homem. É híbrido, né? Que está no limiar entre fera selvagem e a face humana. Acho que é um pouco do simbolismo que a gente tem das performances do Ney Matogrosso, né? Bicho-homem. Espécie de homem-pássaro que roubou um par de asas para seu voo sonoro. Sonoro, né? É um cantor. Criatura que, no pouso terreno, mascarou-se junto ao verde da mata e ao colorido dos hibiscos, deixando-se fotografar entre penas e pedras, lantejoulas e plumas, troncos e raízes. É uma descrição que remete aos secos e molhados, né? Aquele início lá do Ney Matogrosso. Um animal em estado de transformação que te convida ao êxtase feroz. Algo que se revela nu, vestido apenas com a sua pele. Mil peles. Pele de camaleão camaleônico. E aí, nesse primeiro grande parágrafo aqui na sinopse, a gente tem aí esse personagem em primeira pessoa dizendo pra gente o que ele vai soprar no carnaval que virá, e depois uma descrição que nos remete ao Ney Matogrosso no início, as suas origens, e esse homem, né, que é fera, mas que também é homem, esse ser híbrido, camaleônico, essa pessoa de mil peles. E aí tá a justificativa para o título do enredo, né? Ele fecha o primeiro parágrafo com uma palavra que é uma frase, é uma palavra só, camaleônico, ponto. Em cena, ele requebra diante dos caretas, e quem o vê não sabe se é homem ou mulher. Colo coberto de pelo e boca tingida de carmim, ventre masculino e olhos contornados com lápis negro, timbre feminino que nasce na boca masculina, o cantar da vedete visto em um corpo másculo, escondido por detrás da máscara de tinta. Ele é o instinto febril que não se pode dominar, registro rebelde e surreal, o corpo que requebra em zigue-zague, o sumo perfumado de uma América sul-americana pendendo em colares, um xamã tupiniquim ornado de miçangas, penas de papagaio e delírios quiméricos. E aí realmente é a descrição. Você lê esse parágrafo e você vê o Ney no palco, né? Essa voz muito delicada, uma voz feminina, e aí você tem o homem, né? E aí você tem essa separação, né? Um corpo ali que está dançando, um requebro febril, um corpo com muitos pelos, e aí tem essa contradição, essa máscara, né? Porque
ele você tem um rosto pintado, né? Então ele está descrevendo aqui a figura do Ney no palco, né? Aquilo que ele passava, né? Homem, a mulher. E aí remete também ao primeiro parágrafo, que é essa perspectiva de um ser híbrido. Talvez possa dizer andrógeno, que você não distingue o sexo. Acho que pode ser também uma relação para a gente pensar o Ney Matogrosso. Ele é o que guarda na voz, o grito que silencia quem impõe o silêncio, aquilo que ainda pode ser ouvido quando as bocas estão amordaçadas, o vinil em giro de radiola, o doce e o amargo que se encontra no Secos e Molhados, né? Que é esse primeiro grupo famoso. A voz e a cabeça oferecida de bandeja como alimento poderoso junto ao que se come com a boca, os olhos e os ouvidos. E é uma foto, né, clássica que vai remeter também à trajetória do Ney Matogrosso. Inclassificável. Ele é aquilo que se rasga para ser outro. O homem primitivo que desce à terra na gota d'água que transborda de um céu pássaro. Até aqui a gente percebe que não há uma narrativa biográfica linear, né? Você não sabe da onde que o Ney é, onde que ele cresceu, não fala em infância. É uma sinopse muito focada na sua representatividade, no seu simbolismo, no seu aspecto do artista que é híbrido, que rompe com paradigmas, que traz uma figura híbrida, que incomoda os caretas, como fala no início da sinopse, e que cita também Gota d'Água. Acho que é uma referência ao espetáculo teatral escrito por Chico Buarque, chamado Gota d'Água. Eu não sei se é só o Chico ou o Rui Guerra. Sei que o Rui e o Chico escrevem Calabar. Agora, Gota d'Água eu tô na dúvida. Mas eu sei que é do Chico, talvez mais alguém. Que tem músicas maravilhosas, inclusive, né? O Homem de Neandertal, coberto de crina e chifre, que dá vez a um bandido enfeitado com um brinco de argola. Fazendo referência a músicas, né, do Ney também. O salteador de corações em desvario, gatuno das paixões e dos romances aventureiros. O bandido que é sucedido pelos que cobiçam a boneca, mordem a maçã, provam do veneno e flertam com o pecado. Este último, por sua vez, derrama-se no feitiço. O feitiço de um corpo nu, bandoleiro e cigano. São várias referências da trajetória do Ney, várias referências de músicas do Ney, tá? Bandoleiro e cigano, que é visto em cavalgada em um cavalo alado. A voz do que não tem voz, corporificação de sujeitos não apreciados. Isso é muito forte, né? A voz do que não tem voz. Então ele está dizendo que o Ney, a figura do Ney, ele corporifica sujeitos que não são apreciados, que fogem do padrão, né? Aqueles que não têm voz. Divindade que incorporou a subversão, uma palavra muito usada durante o período da ditadura militar, que ele viveu durante esse período. O grito dos loucos, a porção mulher dos malandros, o anjo safado. E aí tem um poema muito famoso do Carlos Drummond que fala sobre quando eu nasci, um anjo, e aí pode ser uma referência também. Gente, algumas coisas eu estou chutando aqui pelo que eu entendo que possa ser essa referência. A iconografia dos marginais, a performance máscula dos afeminados, o canto dos desgarrados e sem paradeiro, a chave dos trancados nas gaiolas. Mais uma vez a gente percebe aqui que até o momento não tem uma relação linear sobre a trajetória do Ney, né? A voz que sarra a canção, o clamor das mulheres de Atenas. Tá fazendo muita referência a Chico Buarque, hein? Botou Gota d'Água lá embaixo, teve outras agora anteriormente, agora tá falando Mulheres de Atenas, que também é uma música do Chico muito famosa. Aquilo que embala a balada que os loucos dançam, mais uma referência à música dele, e a jura de preferir
não ser normal. Várias referências a várias músicas. Canção que é ferida aberta. Eco de uma bomba sem cor e sem perfume, né? A música sobre a bomba de Hiroshima, belíssima. O sangue que pinta com tinta escarlate, o gemido de culturas latinas dizimadas. O chamado misterioso de um pavão que exibe a cauda aberta em leque. Voz lunar que desvenda a face oculta de um lobisomem que é visto entre fadas, corujas e pirilampos. Essa daí é a música clássica do período dos Secos e Molhados, né? E aí a sinopse continua. Ao virar sua face para a festa, ele nos banha com canções solares, aquelas de amores ensolarados que cantam para que o dia possa nascer feliz. Referência ao Cazuza, que o Ney já disse em entrevistas que Cazuza é o amor da vida dele. As que animam os que andam nu. Convite para uma farra do lado de baixo da linha do Equador. Chico Buarque de novo. Convite, já li. Uma folia no matagal, sem juízo e pecado, farta e suada, lambuzada, com a tristeza pra lá e a todo vapor. Deleite para os vira-latas de raça, para quem quer botar o bloco na rua, de uma gente que não corre quando o bicho pega e quando fica, sabe que o bicho come. Prazer e delírio em um jardim de delícias terrenas, jardim tropical de acrobacias amorosas e travessuras desenfreadas. Retrato 3x4 do prazer erguido em purpurina, o doce da maçã e o veneno da serpente, o riso de quem não se faz de santo, destino para aqueles que querem brincar, gingar e botar para ferver, gemer. Como a língua eu ia falar brasileira, né? Como a língua portuguesa é gostosa de ler, né? As palavras são boas. Muito bom, um texto muito bem escrito, muito bom mesmo. Pesquisa e desenvolvimento e texto, Leandro Vieira. Leandro Vieira é um dos carnavalescos que ele faz tudo, né? Ele pesquisa, ele escreve o enredo, ele desenvolve o texto. Ele não é um carnavalesco que geralmente tem uma equipe ali que está pesquisando junto, como que tem um enredista, não, é ele que faz tudo. É, E aí, depois disso, tem uns tópicos, né, que faz o seguinte. O texto introduz a corporificação de ideias de liberdade, a partir da perspectiva híbrida adotada pelo homenageado na construção de seu personagem público. O parágrafo flerta, é o primeiro parágrafo, é uma análise do primeiro parágrafo. O parágrafo flerta com declarações do artista, que, incontáveis vezes, assumiu não querer ser limitado por definições. Sua intenção particular, inaugural, era ser visto como um bicho localizado no limiar entre o estado animal fantástico e a porção humana de forma ambígua e ambivalente. Então, esse primeiro parágrafo ali, ele está falando do Ney nessa perspectiva, né? Na verdade, está dizendo o primeiro parágrafo, mas tem vários parágrafos o texto, eu estou achando que talvez sejam por blocos. Bom, o número 2 aqui que está analisando, diz o seguinte. O recorte textual remete ao surgimento da figura de Ney Matogrosso no imaginário brasileiro, tendo sua independência comportamental como mote para a apresentação de uma personagem performática que incorporou a androgenia. Eu falei disso lá no início, né? A questão do andrógeno. Incorporou a androgenia e a estética sul-americana com toques surreais como material criativo. E aí tá falando sobre como a figura do Ney está no imaginário coletivo brasileiro do século XX, né? E esse ser com essa independência comportamental e performática nos palcos, né? Num período muito difícil de ser assim. Há ainda a menção à sua estreia como vocalista do Secos e Molhados, tendo como foto o icônico
LP e a histórica capa, aquele da cabeça, né, na bandeja com as comidas, lançado em 73. Em linhas gerais, um marco de suas performances históricas e vitrine para sua consagração como um dos maiores artistas brasileiros. 3. Historicamente, as figurações incorporadas pelo artista em seus 4 primeiros discos e shows, pós-Secos e Molhados, né, após a banda acabar, são a base que edificam a imagem de Ney Matogrosso como um artista transgressor e libertário de forma definitiva. No texto em sequência são mencionados os LPs Água do Céu Pássaro, de 75, Bandido, de 76, Pecado, de 77, Feitiço, de 78, são nomes que estão na sinopse mais acima. Como dito, trabalhos de carreira que apontam escolhas estéticas e musicais que flertam com a provocação moral e a teatralização da libido sexual, aproximando a figura pública de Ney à personificação de sujeitos não apreciados, localizados à margem dos padrões sociais vigentes, em meio a um ambiente de forte repressão. Isso é muito bom. Teatralização da libido sexual. E é uma dança muito sexual, né? E o Ney traz essa coisa da performance teatralizada. Perfeito isso aqui. Teatralização da libido. 4. O parágrafo lança luz em sujeitos musicais de uma das mais importantes personalidades da MPB. Dono de uma obra tão sofisticada quanto seleta, Ney é considerado um pescador de pérolas quando o assunto é seu repertório particular. Está dizendo que ele escolhe bem, né, as suas músicas, o seu repertório. Ele escolhe esse cara que escolhe as pérolas, que tem o faro, né, para músicas realmente extraordinárias. Sem preocupação cronológica, a menção a clássicos do artista é realizada com uma espécie de pupurri sonoro visual, onde suas canções guiam a produção de imagens sugeridas pelo texto. Em sequência, sucessos inquestionáveis como Mulheres de Atena, Chico Buarque e Augusto Boal também, diretor teatral maravilhoso e muito famoso. Balada do Louco, do Arnaldo Batista e Rita Lee, Rosa de Hiroshima, poema de Vinícius de Moraes, musicado por Gerson Conrad, ou Conrad. Sangue Latino, João Ricardo e Paulinho Mendonça, Pavão Misterioso, do Eduardo, e O Vira, João Ricardo e Lully. O quinto parágrafo, por fim, é sugerida uma festa imagética, permissiva e ensolarada, que faz do espírito transgressor e livre do artista homenageado o mote para o desfecho narrativo. Trata-se de um convite ao desfrute das delícias e dos prazeres capitaneados pelo discurso estético e performático de Ney Matogrosso ao longo de toda a sua carreira em ambiente carnavalesco, afirmativo, libertário e provocador, tudo que o Ney é. No trecho, como ilustração alegórica, o texto cita livremente canções afinadas com o perfil descrito anteriormente. São elas Pro Dia Nascer Feliz, do Frejá e Cazuza, Não Existe Pecado ao Sul do Ecador, Chico Buarque e Rui Guerra, do espetáculo Calabar, acho que é de 75, se eu não me engano, Folia no Matagal, Eduardo Dussek e Luiz Carlos Góes, Vira-Lata de Raça, Rita Lee e Beto Lee, Homem com H, Antônio Barros e Cecel, e Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio. Cara, é uma sinopse muito bem escrita. Você vê que o Leandro, ele estudou, é um texto cheio de referências, era uma pessoa que sabia exatamente o que estava escrevendo. Eu acho que reforça a competência e o talento do Leandro Vieira nos seus desfiles. Né? A gente vai assistir um desfile do Leandro Vieira e é um desfile cheio de referências, ao mesmo tempo que é de fácil leitura, umas fantasias com um requinte de alguém que entende de corte, costura, de camadas, de utilização de tecidos. Eu acho o Leandro Vieira um dos grandes carnavalescos em atividade, se não o grande carnavalesco em atividade em relação à sua maturidade, né? Maturidade estética, artística, maturidade intelectual,
posicionamento político, engajado. E aí o Leandro aqui traz uma bibliografia, né? Vira-lata de raça, né? Mato Grosso. É uma abiografia, né? Júlio Maria, Companhia das Letras. Enfim, é uma bibliografia grande que ele vai trazer aqui, muito bom, muito impressionante o trabalho do Leandro mesmo nessa sinopse. Aí tem uma consulta musical também, ele vai colocar aqui, Secos e Molhados, né, o que a gente já citou. É, a Imperatriz traz o Ney Matogrosso como enredo para o Carnaval de 2026, né? Mais um grande desfile, provavelmente assinado por esse grande carnavalesco que é o Leandro Vieira. É um enredo que a gente percebe que não há uma análise cronológica, ele não está preocupado em contar onde que o Ney nasceu, como é que era a infância, nada disso. Ele está focando no simbólico, ele está focando no artista, no simbolismo desse artista que ao longo do século XX, num período de profunda repressão da ditadura, não só pela ditadura militar, mas era uma sociedade bastante repressora, você tem ali um foco em como o Ney se tornou essa figura andrógena, essa figura híbrida, essa figura que rompe paradigmas, essa figura que ficou na memória coletiva, no inconsciente coletivo de quem viveu e está vivo e que acompanhou parte dessas décadas do século XX, onde o Ney se firmou como um dos maiores artistas brasileiros, não só como um cantor, mas você tem um artista completo, onde a teatralização da libido, isso é muito bom, tá no texto, genial, assim. Eu tô com uma expectativa muito grande pro desfile da Imperatriz Leopoldinense. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, dá um like, curte e segue o canal. Pega o vídeo, manda para quem você gosta. Poeira no Carnaval, a gente está começando a fazer esse canal para falar de samba, escola de samba, falar de cultura, educação. E a gente quer muito seu apoio. E a gente faz isso porque a gente é apaixonado por samba, por carnaval, pela cultura brasileira, pela nossa história enquanto país. E é isso. Até a próxima.